Prezados alunos, espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar nessa nossa aula o assunto sobre resolução de equações diferenciais ordinária de segunda ordem e que nós vamos dedicar essa aula a começar a estudar as equações não homogêneas. Até a aula anterior, nós vimos os métodos para resolver equações homogêneas, em que o primeiro método foi que, se nós conhecermos já uma solução, nós utilizamos o método de D'Alembert ou redução de ordens para determinar a segunda. O segundo método foi se essas equações tiverem coeficientes constantes. E o terceiro seriam as equações do tipo Euler. Então, nessa aula, nós vamos começar, a estudar, espero que a gente consiga concluir, como resolver caso ela seja não homogênea. Então, eu vou desligar aqui a câmera e projetar os slides para vocês irem acompanhando. Então, nós vamos dar início a essa parte de resolver as equações de segunda ordem não homogênea. E para a gente obter a solução desses tipos de equação, nós vamos ter que obter uma solução geral e uma solução particular. Daqui a pouco vai ficar mais claro o que é isso. Mas primeiro vamos recordar o que é uma equação diferencial não homogênea. E nesse caso nós estamos estudando linear. Então, se vocês recordarem, nas equações do tipo homogênea, essa função g de x, ela é igual a zero. Ou seja, eu não tenho nenhuma função apenas que depende de x. Eu vou ter os termos das derivadas em relação a y, e seus coeficientes. Nesse caso, quando ela é não homogênea, g de x é diferente de zero, certo? Podendo ser qualquer função. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que primeiro determinar a solução da homogênea associada a essa equação não homogênea. O que seria isso? Eu vou primeiro supor, que essa função g de x, ela é igual a zero, e aí resolver essa homogênea associada por algum dos métodos que a gente já estudou. E depois eu vou determinar separadamente uma solução particular. E a solução, então, geral, vai ser a solução da homogênea associada, mas essa solução particular, que daqui a pouco nós vamos ver como determinar. Lembrando que essa solução da homogênea associada é da representação do tipo uma constante C1 vezes a função y1 mais a constante C2 vezes y2, certo? E na solução particular, nós não temos nenhuma constante, certo? É uma função que nós vamos determinar que vai satisfazer, como uma solução particular para essa equação não homogênea, certo? E aqui, então, vem dizendo que seria o YH de x, que é a solução da equação homogênea associada, e YP, a solução particular. Para determinar essa solução particular, nós vamos ver dois métodos. O primeiro método, ele é conhecido como coeficientes a determinar. E o segundo método é conhecido como variação de parâmetros. Então, vamos nos dedicar agora a entender o primeiro método. Então, o primeiro método, como eu já falei para vocês, é o coeficientes a determinar ou coeficientes indeterminados. E esse método, ele só vai ser possível utilizá-lo quando a função g de x satisfaz algumas dessas funções, certo? Então, se a função g de x for uma constante, por exemplo, igual a 2 ou igual a 5, pode ser um polinômio,
que a gente pode dar como exemplo? X ao quadrado mais 1, né? Então, isso é um polinômio, a gente pode botar aqui exemplo, né? X ao quadrado mais 1, certo? Ou um outro exemplo, essa função seja 3x, né? Então, isso é um polinômio. Ou ela pode ser 2x mais 5. Então, são polinômios, né, de grau n, certo? Então, aqui tem alguns exemplos. Aqui na constante, né, pode ser 5, por exemplo, ou 2, certo? São valores constantes. Ela tem que ser uma função exponencial, né, ou pode ser. Aí, por exemplo, g de x pode ser e de x, ou g de x pode ser 3 e de 2x, certo? Então, também eu posso utilizar esse método. Ou quando g de x for uma função seno ou cosseno. Então, por exemplo, g de x é igual a seno de 2x. Ou g de x é igual a cosseno de x, certo? Então, esse método também pode ser utilizado. Bem como nós podemos ter a soma ou produto dessas funções descritas anteriormente. Por exemplo, nós podemos ter um polinômio com a função exponencial. Então, por exemplo, ser x ao quadrado mais 1 mais e de x. Então, aqui eu tenho uma soma de uma função polinômio com a função exponencial. Então, posso utilizar esse método. Por exemplo, eu posso ter seno, né, de x mais cosseno de x. Também eu posso ter, certo? Uma outra que eu posso dar como exemplo, eu posso ter e de x mais seno de x, ok? Ou eu posso ter um produto, né? Por exemplo, 3x vezes e de 2x. Então, é um polinômio vezes uma função exponencial, certo? Ou eu posso ter e de x vezes seno de x. Então, isso aqui tudo são exemplos para vocês entenderem, certo? O que eu peço para vocês prestarem atenção é que eu não posso ter divisão, certo? Por exemplo, seno de x dividido por cosseno de x, certo? Essa função aqui, já não posso utilizar essa solução por coeficientes a determinar, certo? Aqui é uma divisão e não vamos poder. Então, esse aqui está descartado, né? Passa até assim um x. Então, esse tipo não pode ser aplicado, certo? Então, aqui seno sobre cosseno já é a definição de tangente. Então, não vai poder ser utilizado esse método que é por coeficientes a determinar, certo? Então, quando vocês forem resolver essa função homogênea, né, não homogênea, desculpa, a primeira coisa é identificar, né, essa função g de x e ver se ela atende a alguns desses tipos de função. Se atender, nós podemos utilizar esse método para determinar, né, a solução dessa equação, ok? Caso não, nós vamos estudar o outro método, que é por variação de parâmetros, em que vocês vão poder utilizá-lo para resolver caso a função g de x não se enquadre aqui nessas que nós apresentamos, certo? Então, como é o procedimento para resolver? Né? Então, eu identifiquei, certo, qual é a função g de x, e eu vi que posso utilizar esse método, e aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a solução, né, da função homogênea associada. Para isso, nós vamos supor que essa equação seja igual a zero,
e utilizar alguns dos métodos que a gente já viu para determinar a solução, certo? Aí, para começar a resolver a solução particular, o procedimento para determiná-la, a primeira coisa que nós temos que fazer é escolher uma forma dessa solução particular. E essa solução particular, ela é similar à função g de x, só que ela vai ter coeficientes arbitrários, certo? E aí, com base nessa função g de x, a gente montou aqui uma tabela para ajudar a gente verificar como seria essa solução particular similar, certo? Então, já vou mostrar aqui a tabela, e aqui está para vocês, né? Então, por exemplo, a minha função g de x, né, ela é exponencial, com esse formato geral, né, k vezes exponencial de beta x. Como é que vai ser a solução particular, né, para esse caso? Vai ser a vezes e elevado a beta x. Esse a é o coeficiente a determinar. É o que eu vou ter que determinar aqui para satisfazer, então, a equação, né, que foi nos dado, certo? Então, exponencial, essa seria a solução particular. Como exemplo, nós temos aqui que a função g de x, né, seria 3 vezes e elevado a 2x. Então, como seria essa solução particular, caso tenha essa função g de x? Seria a, que é o coeficiente que eu vou determinar, vezes e elevado a 2x, né? Porque que o beta, tanto daqui é igual daqui. Então, essa seria a solução particular, né, que eu vou ter que utilizar para determinar esse parâmetro A, certo? Aí, por exemplo, eu já tenho um polinômio, né? Então, aqui eu tenho k vezes x elevado a n. Podendo ser um polinômio completo ou incompleto, certo? Como seria, então, a solução particular para esse caso? Eu vou ter que dar também um polinômio de mesmo grau, ó, grau n, só que, obrigatoriamente, ele vai ter que ser dado na forma completa, certo? Então, eu tenho que ter todos os termos desse polinômio. Para vocês compreenderem melhor, vamos supor que a minha solução a minha função g de x é x ao quadrado mais 1, certo? Então, isso aqui é um polinômio. Como seria a solução particular? Então, seria um polinômio de grau 2, só que completo. A x ao quadrado mais b vezes x mais c, certo? Então, aqui está a função g de x, essa seria a função, né, que vai representar a solução particular. E esses coeficientes a, b e c é o que nós vamos determinar, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês como seria o procedimento, certo? Se eu tenho uma função cosseno ou uma função seno, representada assim de forma geral, né, k vezes cosseno de ômega x ou k seno de ômega x, a solução particular tem que ser a soma do cosseno e do seno, né? Porque elas são funções que, quando a gente vai derivando, a gente vai obtendo uma ou outra. Então, a solução particular tem que ser completa, né? Então, A cosseno de ômega x mais B seno de ômega x, certo? Então, esse ômega aqui é o mesmo que eu estou representando na função g de x. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho cosseno de 2x. Aliás, para poder representar o k, eu vou botar 3 cosseno de 2x. Então, como seria a solução particular? Seria A
que vai ser um coeficiente a determinar, cosseno de 2x mais b seno de 2x. Certo? Então, vocês estão vendo aqui, melhorar aqui o meu 2, né? Vocês estão vendo que só tem cosseno, mas a solução particular tem que ser a soma dos dois, certo? E esse 3, professora, esse 3 aqui, ele não vai aparecer na nossa função que está representando a solução particular, certo? Ele vai influenciar nos cálculos do A ou do B, certo? Ah, professora, a minha função g de x é 5 seno de 3x. Como seria, então, a solução particular? A solução particular seria A cosseno de 3x mais B seno de 3x. Certo? Então, representei por seno, também são o somatório das duas funções, certo? E, professora, o caso que eu vou ter quando eu tenho multiplicações, né? O produto das funções. Então, a solução particular é o produto. Por exemplo, aqui eu tenho K vezes elevado a beta x vezes o cosseno de ômega x. Então, a solução particular vai ser E elevado a beta x vezes A cosseno de ômega x mais B seno de ômega x. Professora, e o coeficiente aqui do exponencial, né, da exponencial? É como se eu tivesse uma constante vezes uma constante, vai dar uma constante. Então, não precisa vocês colocarem aqui mais uma. Essa aqui já vai representar, certo? Então, seria dessa forma. E aí, depois, então, que a gente escolhe essa função similar à função g de x. Qual vai ser o procedimento? Nós vamos ter que derivar a primeira, essa função yp, derivar a segunda e substituir na equação que foi nos dada para a gente determinar esses coeficientes que nós montamos essa solução particular. E assim, depois que nós determinarmos esses coeficientes, nós vamos somar a solução da homogênea associada com essa solução particular para dar a solução geral, né, dessa equação não homogênea, certo? Nós temos que ter atenção em alguns pontos, certo? Que eu vou citar agora para vocês. Qual seria o primeiro? O primeiro é que nós temos que ter cuidado se a solução particular ela não está sendo igual à solução da homogênea associada. Se for igual, nós temos que fazer um procedimento, certo? O outro cuidado é que se a gente tiver soma de funções, a gente também tem que somar as soluções particulares, né? Aqui eu mostrei do produto, mas a gente pode ter soma, certo? Então, vamos mostrar esses cuidados que vocês têm que ter. Certo? Então, a primeira regra já viu, que é a regra básica, né? Então, se g de x é uma dessas funções mostradas na coluna 1, por exemplo, a gente monta a função yp, né, que vale essa equação, certo? E aí eu peço atenção agora para essa regra da modificação, que é o que eu estava falando que nós temos que ter cuidado, que caso a função, né, yp, o termo que nós estamos escolhendo, seja uma solução da equação homogênea associada, nós vamos ter que modificá-la. E como seria essa modificação? A gente vai multiplicar por x. Aí, quando a gente multiplica por x, ainda tem igual.
Então, a gente vai e multiplica por x de novo. Então, sai multiplicando essa função que a gente escolheu por x até não coincidir com nenhuma das funções que são soluções da homogênea associada. Se a gente não fizer isso, a gente vai acabar obtendo uma função que é uma combinação linear da solução homogênea, e não pode, certo? Então, a gente tem que modificar fazendo isso, certo? Multiplicando por x até não coincidir. E a terceira regra é a regra da soma, né? Que se g de x é uma soma dessas funções, a solução particular é a soma das funções correspondentes. E aí, o que eu aconselho? Antes de somar, verifica, né, se não tem nenhuma delas coincidindo e multiplica para depois somar, certo? Nós vamos fazer agora vários exemplos que é para vocês aprenderem melhor, né, esse método, certo? De resolver por coeficientes a determinar, ok? E aqui nós temos 5 exemplos, certo? Esses 4 nós vamos fazer juntos nessa nossa aula, certo? E o item é uma das questões que tem na atividade 4, né? Então, é como se fosse uma atividade para casa, certo? Ok? E aí, o que eu recomendo? Vamos fazer o item A juntos, e aí depois vocês dão uma pausa nesse vídeo e tentem fazer o B, o C e o D, né? Para ver se conseguiram compreender. E aí sim, continuem esse vídeo, ok? Então, vamos ao exemplo A, em que nós temos a derivada segunda de y mais 4y igual a 8x ao quadrado, certo? Como eu falei para vocês, a primeira coisa, né, a gente vai ter que ver que essa equação aqui, ela é não homogênea, porque eu tenho uma função apenas de x, que seria 8x ao quadrado. Então, já identifiquei que ela é não homogênea. E aí, então, eu vou verificar se essa função g de x, ela pode ser utilizada para resolver por esse método, que é por coeficientes a determinar. Aí, essa função g de x, ela é uma função que polinômio, né, de segundo grau. Então, se é um polinômio, eu posso utilizar esse método. Então, ótimo. Primeira coisa que vocês têm que fazer é isso. Classificar essa equação e observar a função g de x para ver por que método vocês vão resolver, certo? Então, podemos resolver por esse método. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente resolver a homogênea associada a essa equação. E qual seria, então, a equação homogênea associada a ela? Então, é só nós substituirmos a função g de x por zero, certo? Outra coisa que eu também gostaria de chamar a atenção, antes de continuar a resolução desse item A, é que nem sempre ela está arrumada, né? Essa função 8x ao quadrado poderia estar no primeiro membro, certo? Então, se isso acontecer, vocês organizem. Como seria? Colocar os termos das derivadas, né? De y, derivada segunda, derivada primeira, e só do y no primeiro membro, e o que sobrar, que é a função g de x, vai para o segundo membro, certo? Então, fiquem atentos a isso, certo? Então, a gente montou a equação da homogênea associada, que foi substituir a função g de x por zero, e aí ficamos, então, com essa equação, que é a derivada segunda de y mais 4y igual a zero. Aí, agora, nós vamos ver com que método nós vamos resolver essa homogênea associada. E aí, se vocês observarem, essa equação, ela tem o quê? Coeficientes constantes,
certo? Então, se tem coeficientes constantes, eu posso usar, né, o método que a gente aprendeu, que como seria? Então, o primeiro passo é montarmos a equação característica, né, que nesse caso seria m ao quadrado mais 4 igual a zero. Professora, cadê o termo de m? Não temos, né? Porque, ó, nessa equação aqui, o a é 1, o b é 0 e o c é 4, né? Eu não tenho um termo da derivada primeira, certo? Então, a gente resolveu exemplos, e aqui já é para vocês saberem já resolver mais fácil, mais rápido, certo? Então, aqui eu tenho m ao quadrado mais 4 igual a zero. Aí eu vou resolver, então, essa equação do segundo grau que nós montamos, certo? Então, fica m, né, igual a mais ou menos raiz de menos 4. Que vamos ter, então, que m é igual a mais ou menos 2i. E aí nós estamos numa situação em que o caso dessa equação é o caso 3, em que nós temos raízes complexas. E aí nós vamos identificamos, então, a parte real, que é 0, e a parte imaginária, que é 2, certo? Com isso, nós vamos montar a nossa solução da homogênea associada, que para esse caso 3, de forma geral, é C1 vezes exponencial de P de x, cosseno de Q de x, mais C2 vezes e elevado a P de x, seno de Q de x, certo? Então, isso aqui nós aprendemos quando estávamos estudando as homogêneas. Agora é só substituir. Então, vai ficar, né? C1 vezes e elevado a zero, porque P é zero, 0 vezes x dá zero. E aqui o Q é igual a 2, né? Então, vezes cosseno de 2x, mais C2 vezes e elevado a zero, seno de 2x, certo? Então, e elevado a zero é 1, né? Então, a nossa solução da homogênea vai ser C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x. Pronto. Então, já resolvi, né? Já encontrei a solução da homogênea associada. Aí eu guardo esse resultado. Agora, nós vamos ter que achar, né, determinar a solução particular, que é o YP, certo? Então, nós vamos observar, então, g de x, certo? E g de x é um polinômio de segundo grau. Então, a gente vai lá naquela tabela 1 e quando a gente vai, nós vemos que a solução particular que nós temos que montar é um polinômio de segundo grau completo. Aqui ele não está completo, né? Só não tem o termo de x e o termo sem x. Então, ó, aqui a solução que nós temos que propor é um polinômio de segundo grau completo, né? Que seria a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Sendo a, b e c os coeficientes que eu vou determinar, certo? Pronto, eu escolhi a função que vai representar a solução particular. Qual é o próximo passo? Que eu até, às vezes, gosto de brincar. A gente tem que dar uma paquerada entre essa função da particular com a solução da homogênea associada. E a gente tem que ver se tem algum termo igual, né? Então, aqui nós temos cosseno de 2x e seno de 2x. E nessa função aqui, que está representando a solução particular, não tem nada de cosseno de 2x, nem seno de 2x, certo? Então, não precisa eu me preocupar, certo? Se tivesse, eu teria que fazer aquela modificação, que era multiplicar por x, mas não tem.
Então, eu posso continuar com ela da forma que eu escolhi, certo? Lembrando que tem que ser igual, né? Cosseno de 2x. E aqui tivesse cosseno só de x, ainda não era igual, porque cosseno de x é diferente de cosseno de 2x, tá, meninos? Então, como não tem nada igual, ótimo. Aí, qual é o próximo procedimento? Nós vamos ter que derivar a primeira, derivar a segunda, para depois substituir na equação que foi dada, certo? Então, opa, desculpa. Aqui, quando a gente deriva, né, então vai ficar a derivada de ax ao quadrado, que vai ficar 2ax, mais a derivada de bx é b, e a derivada de c em relação a x é 0, certo? Agora eu vou derivar a segunda. Então, a derivada de 2a vezes x é 2a, e a derivada de b em relação a x é 0. Então, a derivada segunda é 2a, certo? A derivada primeira, 2ax mais b. E a própria y é ax ao quadrado mais b vezes x mais c, certo? Então, eu vou substituir essas expressões agora na equação diferencial. Então, substituindo, né, tá aqui a equação que foi dada, eu repeti aqui para a gente ficar atentos, certo? Então, a gente viu que a derivada segunda era 2a, e o y, né, era ax ao quadrado mais bx mais c, só que tá tudo multiplicado por 4. Então, ficou 4a vezes x ao quadrado mais 4b vezes x mais 4c. E isso tem que ser igual a quê? A 8x ao quadrado, certo? Qual é o próximo passo? Eu vou tentar organizar, né? Juntar os termos, ficar numa ordem para poder eu comparar melhor o primeiro membro com o segundo membro, certo? Então, organizando, nós temos aqui o termo com maior potencial de x é 4ax ao quadrado, e aí eu não tenho mais nada de x ao quadrado. Vou ver o termo de x, então tenho 4bx, certo? Também não tenho mais nada com x, só tenho os termos 2a e 4c. Então, fica aqui 2a mais 4c. E isso tem que ser igual a 8x ao quadrado, certo? Aí agora eu vou fazer uma comparação, certo? Então, aqui, ó, termo com x ao quadrado, que tem multiplicando é 8. Aqui é 4a. Então, fica, ó, que 4a é igual a 8, certo? Aqui eu não tenho nada em relação a x, então é como se fosse 0 vezes x. E eu não tenho nada sem ser multiplicado por x, né? Ou x a outra potência. Então, é 0. Então, o que que eu tenho, ó? Que 4b tem que ser igual a 0, certo? E 2a mais 4c, que são os termos que não tem x, tem que ser igual a 0, certo? Então, eu faço essa comparação, meninos, para poder determinar esses coeficientes, certo? Então, vai ficar, ó, 4a igual a 8, logo a igual a 2, certo? 4b igual a 0, logo b é igual a 0, e 2a mais 4c igual a 0, né? Como a é igual a 2, a gente vai substituir. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 4c igual a 0. Logo, 4c igual a menos 4 e c é igual a menos 1, certo? Então, eu determinei os coeficientes. A igual a 2, b igual a 0, c igual a menos 1. Aí, agora, o que é que eu faço? Eu vou, né, e vou substituir na minha solução particular, né? Eu vou colocar aqui, escrever de forma geral, que a solução que a gente tinha escolhido, né, a solução particular, era a vezes x ao quadrado
mais B vezes X mais C. Mais C. Então, quando a gente substitui aqui A por 2, né, vai ficar 2x ao quadrado. B é 0, então não vou ter um termo de x, zerou, mais o C, que é menos 1. Então, essa expressão aqui é a solução particular, certo? Logo, a solução geral, né, é a soma da homogênea associada e da solução particular. Então, a gente tinha já determinado a solução da homogênea, que é C1 vezes cosseno de 2x, mais C2 vezes seno de 2x, né, que foi a expressão que eu mandei vocês guardarem, e acabamos de determinar a solução particular, que é 2x ao quadrado menos 1. E aí vocês estão vendo que não tem constante, certo? As constantes vão aparecer apenas na solução da homogênea associada, beleza? Então, essa é a resposta do nosso item A, ok? Então, caso agora vocês queiram tentar, né, por favor, voltem o vídeo, caso não tenham anotado como seria a expressão do item B, para tentar resolver, certo? Aí tem aquele tempinho, e agora depois aperta o play para a gente ver o item B. E qual é o item B? Então, o item B é essa equação, né, que é a derivada segunda de y mais 3 vezes a derivada primeira, mais 2 vezes y, igual a e elevado a x, certo? A primeira coisa que a gente tem que verificar é essa equação, ela é não homogênea ou homogênea? Não homogênea, porque aqui eu tenho uma função que depende apenas de x. Que tipo de função é essa? É uma função exponencial. Então, eu posso utilizar esse método, que é de coeficientes a determinar. Então, ótimo. Aí, qual é o primeiro passo, então, agora? Resolver a equação homogênea associada. E como é que é a equação homogênea associada? No lugar aqui da função g de x, que é de x, né? Então, nós vamos escrever 0, ok? Então, nós vamos ficar com a equação derivada segunda de y, mais 3 vezes a derivada primeira de y, mais 2y igual a 0. Aí, agora eu tenho que resolver, né? Essa equação aqui, ela é do tipo de coeficientes constantes. Então, eu vou usar esse método para resolver. Professora, e se eu tiver uma equação de Euler, vai modificar? Não. Vocês só vão ter que usar Euler para resolver a homogênea associada, certo? Então, dependendo da homogênea associada, vocês vão escolher o método mais apropriado. A rotina de cálculo é a mesma. Encontra a solução da homogênea associada, depois vai para a solução particular, e a solução geral é a soma das duas, ok? Então, aqui, ó, nós temos para essa equação que A é igual a 1, B é igual a 3 e C é igual a 2. Para a gente montar o polinômio, né, a equação característica, que vai ficar m ao quadrado mais 3m mais 2 igual a 0. Vou determinar o delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 1 vezes 2. Logo, delta é igual a 1. E aí, qual é o caso que nós estamos, meninos? Caso 1, em que o delta é maior do que 0. Logo, nós temos duas raízes reais e diferentes. Então, eu vou encontrar a primeira raiz, né? Então, vai ficar menos b mais raiz de delta, né? Sobre 2a. Então, aqui já estou fazendo mais rápido. Então, vai ficar menos 3 mais 1 dividido por 2. Logo, essa primeira raiz, ela é igual a menos 1.
E a segunda raiz é menos 3, menos 1 sobre 2, que vai dar menos 2, certo? Então, como eu já sei que é o caso 1, já determinei as raízes, vou e vejo como seria, né? Então, a solução aqui dessa homogênea associada é C1, né? Vezes e elevado a M1 vezes x, mais C2 vezes e elevado a M2x. Né? Esse 2 é para estar subscrito, mas como já estava subscrito, não deu para ficar bonitinho, certo? E aí nós vamos e substituímos, né? Então, M1 é igual a menos 1 e M2 foi igual a menos 2. Pronto. Obtemos, então, a solução da homogênea, né, associada. Ok, meninos? Só melhorando aqui, por favor, aqui com a questão aqui da nomenclatura, né, não tem o parênteses, certo? E aqui a gente bota assim, para mais correto a representação, certo? Então, é assim. E aqui a gente também arruma assim, certo? Beleza? Só para a gente ajeitar isso aqui. Então, continuando, desculpa. Mas é bom mostrar da forma correta, né? Depois eu também vou ver na outra se estava direitinho. Então, é dessa forma que a gente representa. Então, tá aí a nossa solução da homogênea associada. Primeiro passo nós já resolvemos, beleza? Agora nós vamos resolver a solução particular, certo? E aí nós estamos vendo, né, que a função g de x, vamos escrevê-la aqui, né, ó, a nossa função g de x, ela é igual a elevado a x, certo? Que é uma função exponencial, né? Então, lá naquela tabela, a gente vê, então, que o yp, que a gente vai ter que sugerir, é a vezes e elevado a x, certo? Ok? Então, tá aqui a nossa função, né? A vezes elevado a x. E aí, depois que a gente verifica, novamente, vem aquela paquera, né? Entre yp e a solução da homogênea associada. Temos que ver se algum termo, né, coincide. Então, aqui é elevado a x. Aqui eu tenho e elevado a menos x. E aqui eu tenho e elevado a menos 2x. Então, nenhum é igual, né? Vamos supor, se aqui fosse e elevado a x, aí seria igual, né? E aí eu teria que fazer aquela modificação. Mas essa situação aqui, todos os termos são diferentes. Então, ótimo, não precisa sair multiplicando por x. Eu vou poder utilizar essa solução particular, beleza? E qual é o próximo passo, então? Nós vamos determinar a derivada primeira, que vai ser a derivada de a vezes elevado a x, vai ser a vezes elevado a x, e vamos determinar, então, a derivada segunda, que é a vezes elevado a x, né? Então, todos os termos aí, o y, a derivada primeira e a derivada segunda dessa solução particular, é a vezes elevado a x, certo? Feito isso, nós vamos fazer o quê? Vamos substituir na equação que foi dada, certo? Então, tá aqui a equação, e aí nós vamos substituir, né? Então, vai ficar a derivada segunda, que é a vezes a elevada a x, mais 3 vezes a derivada primeira, então vai ficar 3 vezes a elevada a x, mais 2 vezes o próprio y, que é a elevada, vezes a elevada a x. E tem que ser igual a elevado a x, certo? Como todos os termos aqui são a vezes a elevado a x, eu vou poder somar. Então, é 1 com mais 3 com mais 2, que vai dar 6 vezes a elevado a x, certo? Aí, agora, eu vou fazer aquela comparação. Então, aqui eu tenho 6a
e aqui é como se eu tivesse 1, né? Então, 6A tem que ser igual a 1, certo? Então, logo, A vai ter que ser igual a 1 sobre 6, certo? Então, com isso, a nossa solução particular, né, é 1 sobre 6 vezes e elevado a x. Porque, só recordando, vou colocar aqui em cima, a nossa solução particular que a gente tinha proposto era A vezes E elevado a x, certo? Então, substituindo, o A ficou 1 sobre 6 vezes E elevado a x. Ótimo. Achamos, né, descobrimos qual seria a solução particular. Logo, a solução geral dessa equação, né, seria né, a solução da homogênea associada mais a solução particular, ok? Então, a gente vai e ver qual foi o resultado da homogênea associada, que foi C1 vezes E elevado a menos x, mais C2 vezes E elevado a menos 2x, mais a solução particular que nós acabamos de determinar, que é 1 sobre 6 vezes E elevado a x, certo? Então, novamente, observem aí que só aparecem constantes na solução da homogênea, tá? Professora, porventura foi dado condições para a gente determinar C1 e C2. Nós vamos encontrar já a partir da homogênea associada ou só depois que a gente determina a solução geral? Só depois que determina a solução geral, certo? Então, nós precisamos primeiro determinar a solução geral, para depois aplicar as condições que foram dadas, para determinar C1 e C2, certo? E nesse caso, também nós vamos precisar de duas condições, porque nós temos duas constantes, certo? Então, depois que encontrar a solução geral, já deriva ela, né, para depois fazer as substituições e assim determinar C1 e C2, ok? Tem um item que nós vamos fazer que tem essas condições para serem determinadas, né? Essas C1 e C2, essas constantes, ok? Mas eu já quis adiantar para vocês já ficarem cientes. É só depois que determina a solução geral, ok? Agora tem o item C, certo? Mas eu vou dar uma pausa nesse vídeo para ele não ficar tão longo. E aí nós voltamos para resolver o item C e o item D.